Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, toda vez muita gente chega e fala comigo, poxa, Kiko, por que você gosta tanto do MXRF11? Gente, eu gosto muito do MXRF11, não é porque eu acho que ele é o melhor ativo da Bolsa, não. É porque eu, como professor, eu gosto mais daquilo que mais me ensina, o que mais me ensinou, o ativo que mais me ensinou lições hoje, e algumas delas, elas foram repetidas agora com a HCTR11, foi o MXRF11, por isso que eu faço o coraçãozinho para ele. E hoje eu quero trazer para vocês refletirem, quem é cotista, aprendeu na própria pele com essa experiência, e quem não é cotista, presta atenção para você não fazer esses mesmos erros em outros fundos imobiliários. Então, aprendizados com a HCTR11. O mundo de investimento a gente aprende com experiência. Quanto mais experiência a gente tem, melhor investidor a gente fica. Principalmente com experiências negativas, tá? Porque experiência positiva faz com que a gente comece a pensar que a gente é o rei do mundo, que a gente sabe de tudo. Eu lembro uma vez, quando o Bitcoin estava 360 mil reais, uma pessoa me ligou dizendo que tinha um método de buy and hold em Bitcoin. Eu falei, não faz sentido, amigo. Bitcoin é para especular, é para você comprar barato e vender caro. É diferente de fundos imobiliários que você compra para receber renda, ações que você vira sócio para receber parte do lucro. Buy and hold em Bitcoin não faz sucesso. Não, mas eu sempre aporto constantemente e sempre estou com lucro. Queria conversar com ele hoje de novo para saber como é que tá os aportes dele com Bitcoin a 150 mil reais. E quando estava abaixo de 100 mil, então. Mas experiências negativas é que ensinam. E o objetivo desse vídeo é citar essas experiências para a gente não repetir, para não repetirmos com outros fundos. Então, vamos usar o aprendizado desse para não fazer isso de novo, que eu acho que tem muita gente fazendo a mesma coisa em outros fundos, podendo perder dinheiro novamente. Mostrando aqui para vocês porque eu acho que é um grande aprendizado. No último ano, a HCTR11 caiu 51%. Você tem uma desvalorização, não vou dizer perder, tá? Porque você não vendeu, você não perdeu, mas tem uma desvalorização do seu patrimônio em 53%, chama atenção, tem muito aprendizado aqui para gente. Então, esse aqui está duplicado. Primeira lição que eu aprendi lá atrás com o próprio MXRF11, mas vocês podem ter aprendido agora com HCTR11, porque eu já falava isso, então isso não aconteceu comigo. O pessoal sabe que eu tinha HCTR11. Tenho ainda, né? Evitar uma exposição muito grande a um fundo. Ao montar uma carteira, o investidor tem que evitar que tenha uma exposição desconfortável. Você tem que deitar no travesseiro e não ficar pensando assim, poxa, se ele cair, eu estou lascado. Não pode. Então, a minha sugestão é que você tenha no máximo 5% em cada ativo. Aí o cara fala, poxa, Kiko, então vou ter que ter 20 fundos imobiliários. Você já vai estar errado. Porque você vai estar 100% em fundos imobiliários e para mim você está errado. Você ser 100% em fundo imobiliário. Agora, você ter 10 fundos imobiliários e 10 ações, aí já não parece ser uma carteira tão grande. E você ter no máximo 5% em cada um já é interessante. Ah, Kiko, mas é muito difícil controlar isso aí. Poxa, isso vai lá, inclui alguns ativos, inclui lá na sua carteira inteira, já que você não tem muito tempo, é melhor você ficar fora, diminuir a sua exposição em renda variável. Coloca coisas em renda fixa. Tem lá 40% em renda fixa, aí você só precisa controlar 7 ativos a 5% cada um. E assim por diante. Então, é assim que você trabalha para esse risco. Essa gestão de risco que você faz. Por exemplo, eu não tinha 5%, todo mundo sabe que eu tenho muitos ativos tanto de renda variável, principalmente muitos fundos imobiliários. Minha exposição está por volta de 3%. Caiu aí, então, meu preço médio não era tão alto, era baixo, 87. Caiu para próximo aí no HCTR a 2%. Aportei mais, hoje eu estou com 2,5%, 2,8% no HCTR. Com prejuízo, sim, mas
Se de repente amanhã, vamos dizer que aconteceu uma catástrofe e o HCTR vai a zero, o valor, mesmo indo a zero, o fundo não acaba, tá, gente? Ele vai a zero, o baque na minha carteira financeira vai ser muito pequena. 3 meses de rendimentos dos outros ativos já vai fazer eu esquecer que tinha HCTR na minha carteira. Então, a sugestão é evite. A primeira lição é não tenha exposição muito grande. Segunda lição do HCTR, e esse vai os irmãozinhos todos juntos. Fundos parecidos não são diversificação. A HCTR11 tem muitos ativos iguais que investem igualmente no mesmo CRIs que o DEVA11 e o VSLH. Então, temos que diminuir o risco na carteira. Se você tem os dois é um só. Não pode passar, no meu caso, 5%. Então, muito cuidado. Tanto que quando caiu um, caiu o outro junto. Vocês viram isso acontecer. Caiu o HCTR, caiu o DEVA11, caiu o VSLH, e também tem o TORD11 e o BCRI, que tem vamos dizer, poucos CRIs juntos que o HCTR11, pouquinho. Não dá 10% da carteira, não dá 5% da carteira. O BCRI caiu muito, mas talvez porque ele investe também no HCTR e no DEVA11. Mas o BCRI ainda no inércia também caiu muito. Mas, mais uma lição para a gente. A terceira emissão é nunca olhar só o dividend yield. Gente, fundo imobiliário de papel, ele é de acordo com os seus indexadores. E alguns indexadores, principalmente os de inflação, eles variam de um mês para o outro e às vezes de um ano para o outro. O IGPM em 2020 foi mais de 30%. E era esse período aí que o HCTR estava pagando mais de R$ 2 por mês. O IGPM, o IPCA de 2010 foi maior de 10%. E o HCTR pagou uma lapada. Agora, a tendência é que o IPCA, ano passado já foi em torno de 6%, esse mês também vai ser esse ano vai ser em torno de 6%. Isso acaba diminuindo. Você imagina, o fundo quer indexado ao IGPM. O IGPM é 30%. Agora o IGPM esse ano, a previsão é que ele seja 3%. Ao tanto que ele vai pagar menos. Então, você tem que olhar mais do que isso. Se na época, quem comprou pelo dividend yield tivesse olhado pelo menos o PVP, já não tinha comprado esse fundo imobiliário. Mas tem que olhar muito mais. E hoje, muito cuidado, hein? Muito cuidado mesmo que as pessoas estão comprando ativos indexados ao CDI e achando que a Selic vai ficar alta para sempre. A Selic vai cair, pessoal. Não sei quando, mas é certo. A Selic vai cair. E quando ela cair, esses ativos indexados ao CDI, os rendimentos dele vão diminuir. Cuidado para não estar comprando eles muito caro. Aprendizado com o passado. O quarto aprendizado, cuidado com emissões sucessivas. O HCTR11 fez em 2020 4 novas emissões de cotas e em 2021 mais 4 emissões de cotas. Quando eu falo cuidado, é porque eu já aprendi isso com o MXRF11. O MXRF11 fez emissões em 2019 e 2020. Se eu não me engano, foram 4 emissões nesse período. Nessas 4 emissões que o MXRF11 fez, eu não vendia, eu apenas comprava nas emissões tudo que tinha direito de preferência e tudo que tinha de sobras, e às vezes pedia até montante adicional. Era um mercado de alta. Quando eu fui ver, eu estava com 40% da minha carteira, isso lá em 2020, antes da 40% da carteira de fundos imobiliários, não da carteira total, no MXRF11. Aí eu estava muito exposto devido a muitas emissões. Eu poderia ter feito arbitragem, eu poderia ter feito flipagem, várias. Eu poderia ter guardado lucro no bolso por diversas oportunidades e não guardei, aumentando a minha exposição no fundo. Então, deveria ter respeitado a minha estratégia, o meu aprendizado, não deixar ele passar de 5% e vender o que passou com lucro, porque né, quando a emissão tá boa e tá dando certo,
É porque para vender no mercado você vende com lucro. E a quinta e última emissão é ter muitos ativos na carteira de um fundo, principalmente fundo imobiliário de papel, não significa que ele é seguro. Você vai lá, vou analisar se o fundo imobiliário é seguro ou não. Ah, a HCTR11 tem 73 CRIs e 6 fundos imobiliários. 79 ativos diferentes. Então ele é seguro, está diversificado. Não, não é isso. Também não estou dizendo que ele não é seguro, estou dizendo que o risco dele é alto. A gente tem que olhar também, no caso do HCTR11, se a gente olhar os grupos econômicos, Circuito de Compras, GPK, Hope e One, o que ele tem investido neles, Circuito de Compras, através de CRIs e através do investimento em fundo imobiliário, dá 15%. O grupo GPK de CRIs e através de fundo imobiliário, que é o Serra Verde, também dá uma exposição quase de 15%. O grupo One e o grupo Hope, se somar também as exposições, vai dar aí 20% nesses dois grupos. Então, se você for ver em 4 grupos econômicos, o HCTR11 tem exposição de 50% da carteira. Então, ele não é tão diversificado. Exato. Então, o fato de ter muitos ativos, não, a gente tem que olhar melhor os ativos, esses estudos nos ativos. E olha, ainda desses 4 grupos econômicos, 3 são do mesmo segmento. Que se o segmento vai mal, os grupos econômicos vão mal e acaba levando à inadimplência que atualmente aconteceu. Pessoal, esse é os 5 aprendizados que a gente teve com a HCTR11. Espero que vocês... Eu não estou dizendo que a HCTR é ruim, gente. Talvez o problema tenha sido quem não sabia desses 5 aprendizados. Porque quem sabia desses 5 aprendizados não teve uma exposição muito grande a esse fundo. Investir no HCTR é normal. Ele é um fundo de imobiliário bem falado no mercado até ano passado. Até quem falou mal dele, alguns meses antes, estava dando o prêmio de melhor fundo imobiliário do mercado para ele. Mas por quê? Porque ele realmente deu bons resultados. É um fundo imobiliário que pagou bons resultados e está passando por um momento que é normal quando você está se expondo ao risco. Um fundo imobiliário high yield tem risco maior de dar algo errado, e deu algo errado. E por azar dele, deu algo muito errado, que ele está com problema de inadimplência em 46% da carteira. É muita coisa, né? Pessoal, encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com esses aprendizados, sempre levando para o cunho educacional. Não estou falando para você comprar ou vender HCTR11, estou apenas dizendo que diante de tudo que você aprendeu, agora você, na hora que for lidar com outros fundos imobiliários que também podem estar passando com essa, vamos dizer, canto de sereia, você já vai lembrar desse aprendizado com a HCTR11 e vai evitar que tenha um grande desgaste de patrimônio nos seus fundos imobiliários. Muito obrigado a todos vocês. Deixe o like e até a próxima, pessoal.